Bom dia, senador. Bom dia, presentes. Bom dia, telespectadores. Como sempre, é um prazer estar aqui com o senhor na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. E, de imediato, agradecemos o convite e saudamos os membros da mesa, que certamente são grandes lutadores dessa causa previdenciária, dessa causa que tem tirado o sono de muitos. Senador, o IBDP, eu estou como secretário-geral do IBDP e diretor de atuação parlamentar, preparou um material que tem uma intenção hoje de mostrar em números o que a reforma da Previdência está trazendo. O IBDP, eu reforço, é um instituto científico formado por especialistas do Brasil todo, não só advogados, mas muitos juízes, ministros, embargadores e estudiosos de toda a área de direito, focado no direito da Seguridade Social, e nós sabemos da importância de uma reforma. Nós sempre tivemos essa posição. Uma reforma é necessária? Sim, até porque é tanto quanto hipócrita dizer que o sistema atual está bom. Ele não está bom. Nós vivíamos antes da reforma aqui nessa CDH reclamando do sistema e hoje algumas pessoas dizem que ele tem que ser mantido. Tá, mas em comparação ao que está aí, não está bom. Nós estamos trocando uma casa de parede de alvenaria por uma de madeira podre. E isso eu vou mostrar agora em números para ver se a sociedade consegue interpretar o prejuízo da reforma. Pode passar, por favor, Clarissa? Ela começou na PEC 6 na Câmara, senador, trazendo diversas situações, dentre elas a primeira era a desconstitucionalização. Tira da Constituição toda e qualquer matéria previdenciária, deixa o básico, só princípios, seguindo aí uma lógica mundial. O mundo, as constituições do mundo, costumam tratar a Previdência, de fato, como princípio, enquanto no Brasil nós tratamos a Previdência como matéria esmiuçada, colocando o tempo de contribuição, a idade mínima, etc., tudo dentro da Constituição. E aí veio essa proposta, o mundo inteiro age diferente, por que o Brasil não pode ser igual? Porque nós não somos igual, nós somos o Brasil. O Brasil é um país continental, diferente, com uma enormidade de pessoas, uma enormidade de realidades e que não pode ser tratado como igual. Muito da desconstitucionalização foi retirado, ainda tem algumas coisas que ficaram, mas basicamente o que ficou constitucionalizado em termos de regras é a idade mínima. O resto todos são princípios, o que acaba aí reduzindo o patamar protetivo que a Previdência tinha outrora. O segundo ponto, o acúmulo de benefícios e pensões de regime diferentes, ainda ficou meio confuso, porque diz, é possível, não é possível, não é possível, mas não é possível. O texto final aprovado pela Câmara diz que é possível, mas o segundo benefício vai ser pago de forma proporcional, o que faz com que expectativas de cálculos que nós já fizemos, já apresentamos aqui pelo IBDP e outros institutos, num exemplo clássico, o segundo benefício de R$10.000, seja uma pensão ou aposentadoria, vai ser pago em R$3.800. Então, por conta da progressividade do valor desse benefício. Regras de transição são várias, que acaba confundindo as pessoas, e como nós vamos ver nos cálculos, muitas se confundem. A ideia parece que foi botar o máximo possível de pseudo-opções de eleição de benefício, que não é o caso, que acaba por trazer insegurança jurídica para o sistema. Ele melhora as regras de segurança da previdência complementar, dentre outros pontos, tenta melhorar, mas não melhora muito. O problema da capitalização, que vai vir por uma PEC complementar, uma PEC paralela, que, do ponto de vista jurídico, é uma aberração. Há muito tempo nós viemos falando, como advogados, como juristas, fazer uma PEC sem base é jogar a sociedade no caos jurídico. E é isso que vai acontecer. Nós vamos ter uma PEC aprovada hoje, depois vamos começar a discutir de novo outra PEC. Nessa outra PEC vai vir mais um monte de emenda, mais um monte de discussão, mais um monte de coisa, e segurança jurídica nós não vamos ter nunca. Deveria ter tudo ser discutido agora. Se vai discutir uma PEC paralela, por que não discute agora? Volta para a Câmara, não tem problema. Mas faça agora. Faça de uma vez, faça bem feito. É como se diz aquela questão, estou reformando meu carro, mas o freio não está bom, mas não arruma o freio agora não. Eu não sei se eu quero freio ventilado ou freio a disco. Deixa sem freio. É basicamente isso que nós estamos fazendo com a reforma da Previdência. É um trem sem freio que vai atropelar todo mundo e vai matar todo mundo que estiver dentro. Pode passar, por favor, Clarice? Teve outras questões, como o BPC, que incluiu a renda do per capita de 1/4 salário mínimo, aí, como uma clara tentativa de burlar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu, inclusive na ratio decidente, na razão de decidir dos ministros, que 1/4 era desproporcional à realidade atual para se afigurar, para se conhecer
da situação da pessoa em miserabilidade. Esse 1/4 foi constitucionalizado. Vai, obviamente, gerar um novo processo judicial, uma nova série de judicializações, uma nova série de gastos com processos judiciais que não estão orçados nessa PEC. Esses gastos deveriam vir como orçamento dessa PEC. A exclusão das atrações do benefício rural, dentre outros. Mas eu vou para a parte dos cálculos. Pode passar, por favor? Pode passar. São, basicamente, eu vou focar os cálculos no regime geral, senador, porque os servidores estão muito bem representados, já mostraram muito bem como vai ficar, qual vai ser o prejuízo para o servidor público, mas pouco se fala do regime geral. E nessa PEC, o BDP bate o martelo sempre falando o seguinte: ela atinge o mais pobre, como o Romero já disse aqui agora há pouco. Ela não está para atingir o mais rico. O mais rico ganha muito, ele vai ter um prejuízo, mas ele ainda vai ganhar bem. O pobre não, ele vai ter uma perda significativa. Pode passar, por favor? Então, são basicamente estas as regras de transição. Pode passar. Regra transitória, é diferente de regra de transição. A transitória ela vai valer enquanto vigie a PEC, até a nova lei que vai regulamentá-la, ou a nova PEC que vier, a gente não sabe, né? Pode passar, por favor. E o primeiro exemplo, nós vamos trazer um caso de uma mulher que é dentista, ou seja, nível superior, atualmente empresária, 54 anos de idade, empresária que eu falo que ela é dona da própria clínica, tá? 54 anos de idade, possui hoje 30 anos e 9 meses de contribuição, somando 84 pontos, e tem contribuições variáveis. Como o senhor pode ver, ela já tem direito adquirido a um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com incidência do fator, tá? Só que esse benefício vai ficar muito baixo por conta do fator, mas mesmo assim nós vamos fazer o cálculo com ambas as situações, tá? Ela tem contribuições variáveis, como todo trabalhador nessa categoria, nível superior e etc. A média remuneratória dela dos 80% maiores salários daria R$ 2.909,97. Com a proposta do governo de cara, fazendo a média dos 100%, não dos 80%, já cai para R$ 2.455,25. Eu não vou trazer o nome e dados, porque são clientes do meu escritório, que eu peguei a título de exemplo para trazer. Pode passar para o próximo, por favor? Essa é a tabela de recolhimento dela. Se o senhor vê ali, antes dos anos 2000, ela vinha pagando pouco, aí veio subindo, desceu, 2005 a 2010 pagando no mínimo, como é comum de toda a sociedade empresária, que não está acostumada a planejar a sua previdência, que é um dos problemas nossos da Previdência Social, e, de repente, ela passou a contribuir no teto ali em torno de 2013. E veio contribuindo no teto até então. Pode passar. Hoje ela tem 30 anos e 9 meses. Uma aposentadoria que ela tem direito hoje daria R$ 1.901,08, considerando o fator previdenciário no percentual de 0,65, 33, ou seja, 65%. Ela perderia aí, só com o fator previdenciário, na regra de hoje, 45% do benefício. Pode passar? 45% na regra de hoje. Se ela esperasse mais 2 anos, na verdade, que ela tem 84 prontos, ela tem que ter 86, ela teria o valor do benefício em R$ 2.909, aumenta R$ 1.000, só com a exclusão do fator previdenciário. Pode passar, por favor? Volta só mais uma. Esse dos pontos, eu falei 2 anos, mas não. Dia 26 de 3 de 2020, ela cumpre os 86 pontos. Tá? Pode passar, por favor? Então, no exemplo 1, se ela entrar na regra de transição, ela tem um direito adquirido, mas ela pode pegar as regras. Fique bem claro. Se ela entrar na regra de transição do artigo 15, ela vai ter aposentadoria em 2020, ela vai ter 87 pontos, como nós vimos. O valor vai ser de R$ 2.455,25, que é o valor com 100% do cálculo, e não 80% dos maiores salários, vezes 82%, que é considerando o tempo de contribuição que ela tem mais de 60%, que a regra atual traz 60% mais 2% a cada ano, né? Que vai dar uma aposentadoria de R$ 2.013. Se for considerar a regra dos pontos que ela vai ter direito em 2020, ela vai estar perdendo por mês R$ 896,67, com a nova regra. Repita isso, só para quem está assistindo. Por mês, com a nova regra, nesta do artigo 15, ela vai perder R$ 896,67. Tá? Esses são valores prospectados. Em 2013 vai ganhar em torno de 1.200. Isso. Não. 2013 já é o valor final. Em 2020, ela teria direito à aposentadoria por pontos, que daria uma aposentadoria de R$ 2.906. Quanto? R$ 2.906. 2.900. Isso, aí cairia para 2013. Aí, nesse caso, ela volta para em torno de 2.000. Perde 896. Isso, perde 896 por mês, se ela aderir a essa regra. E ela vai ter que aderir, porque a regra dos pontos ela não tem direito adquirido, se a reforma passar, e vai até o fim do ano.
No caso do artigo 16, ela vai se aposentar em 2021, com 88 pontos e 56 anos de idade, o que também daria essa perda de 896. O terceiro exemplo, que seria do artigo 17, ela teria uma perda de R$ 297. O artigo 17 ela fala o seguinte: você, se cumprir esses requisitos, vai poder se aposentar com os cálculos da regra atual, só que a média vai ser do 100% e não dos 80% do maior salários. Ou seja, vai ser a média vezes fator. Tá? Volta. E nesse caso, a média dos 100% dá 2.455. Se fosse a média dos 80, ia dar 2.800 e tanto, né? Vezes o fator de 0,65, daria 1.604, uma perda em relação ao benefício com o fator, que era de 1.900 e pouco, de R$ 297,07 por mês. Tá? Fica pior que o fator. Fica pior. Por que fica pior, senador? Porque entre essa regra da proposta do artigo 17 e a regra atual... Eu falo isso porque a gente bateu nesse fator dia e noite, dia e noite. E hoje vai ficar pior que o fator. Vai ficar pior. Mas qual que é a diferença do cálculo aqui? É a média. Que a média da nova proposta, inclusive nas regras de transição, considera 100% do salário de contribuição. Entendi. Hoje nós consideramos 80%. Então é aí que tem essa diferença de cálculo. Pode passar, por favor. O segundo exemplo é um homem, também de nível superior, arquiteto, com 64 anos de idade, 34 anos de contribuição e 11 meses, né? Veja que ele não tem direito adquirido. Quando que a reforma passasse hoje, ele não teria direito adquirido, tá? E a média remuneratória dele de 5.610,56, considerados 80%. E se for considerar os 100%, 4.698,78. Uma perda já grande só no cálculo dos 80%. Quase R$ 1.000. Quase R$ 1.000. Pode passar, por favor. Essa aí é a tabela dele de contribuição. Começou baixo, subiu, desceu, subiu. Mas a maior parte do tempo dele é no teto, como o senhor pode ver. Pode passar, por favor. O artigo 17, que seria uma das que ele poderia, pegando o tempo atual, tá? A regra atual. O caso desse cidadão é curioso, porque o fator dele ficou positivo, tanto na regra atual quanto na regra nova, o que é raro, né? O fator normalmente tira. O fator ficou em 1,022. Só que se eu fizer o cálculo, considerando a média dos 80%, ele vai ganhar 931 a mais. Se eu fizer o cálculo com a média dos 100%, ele vai perder R$ 931,84 por mês. Só no cálculo da média. Porque aqui ele continua ainda positivo. Pode passar para o próximo? Oi. Me permita te incomodar, porque as pessoas não perceberam essa história do cálculo da média. Isso. Então, nesse caso que você lembrou aqui, só saindo, em vez de ser 80%, ou seja, 80% mais contribuições, para a média 100%, esse cidadão perde em torno de R$ 1.000. Nós estamos falando de um cidadão que contribui no teto, senador. Contribui no tá? teto. Eu vou trazer outros dois exemplos que têm contribuições mais abaixo. A regra para esse mesmo cidadão nos artigos 15, 16, 18 e 20, que são outras regras de transição e transitórios, aposentadoria em outubro de 2019, daria ainda, porque vai pagar um mês a mais, que falta um mês para ele se aposentar, ele vai ter que pagar 2, né, basicamente. Ele vai ter 100 pontos, 35 anos de contribuição, 65 de idade, e o valor vai ser de R$ 4.228. Em relação à regra atual, ele perderia R$ 1.381,66 por mês. Nós não estamos falando de um servidor que ganha 20, 30, 40 mil. Falando de um trabalhador do regime geral que contribui no teto, que é este quem mais financia a Seguridade Social. Pode passar, por favor. O terceiro exemplo, um homem sem profissão definida, que aqui a gente começa aí na área de quem tem menos renda. Então, ele não tem uma profissão definida, não tem um salário muito bom, 64 anos de idade, 14 anos e 11 meses de contribuição. Não tem direito adquirido a nada. Ele não tem os 65 anos para aposentadoria por idade e não tem os 15 anos de carência que a lei hoje exige. A média remuneratória dele de 1.845,14. Ele, curiosidade, é um motorista de ônibus, tá? E a média de 100% de salário daria 1.588. Então, veja que só ali teve uma diferença de quase R$ 300. Pode passar, por favor? Então, ele não tem direito. Em 2039, ele cumpria direito à aposentadoria por tempo de contribuição, se fosse esperar os 35 anos de contribuição, que é basicamente impossível por conta da idade. E, em 6 de setembro de 2019, ele poderia se aposentar por idade, completando 65 anos de idade. Essa é a média remuneratória dele, muito piso. Tem alguns valores mais altos, esses mais altos às vezes são 13º, alguma coisinha a mais, um bico que ele fez, tá? Mas a média dele é aquilo ali, entre 1.200 e 2.400. Pode passar, por favor. Na regra do artigo 18 e 19 de transição,
tá? Intransitória, aposentadoria em setembro de 2019, com 15 anos de contribuição e 65 de idade, ele teria um benefício no valor de salário mínimo. Veja que a média dele... Volta só um pouquinho para a página anterior. Aí, volta. A média dele, remuneratória, dos 80% é de 1.845,14. Dos 100% é 1.588. Pode passar. No cálculo, considerando 60% mais 2% a contar dos 15, ele só tem 15, ele vai ficar com 60% da renda, com R$ 988. Em relação à regra atual, ele vai estar perdendo R$ 570, que a regra atual seria dos 80% maiores salários, com 70% do coeficiente, tá? Eu vou pedir só um pouquinho mais de tempo, porque eu tenho alguns outros para mostrar. Sim, vamos lá. Vamos lá. Então, de 1.588 com 87, ele vai ter um prejuízo de R$ 570. Olha, quem está em casa que vai percebendo o que significa para quem ganha R$ 1.600, estou arredondando para mais lá, vai ter um prejuízo de R$ 570, arredondei para menos. Para menos. O que significa na vida de uma família que ganha em torno de 1.600, ter um prejuízo no ato da aposentadoria, que ele teria garantido, pelas regras atuais, de R$ 570. Quem está nos assistindo, essa é a Previdência, que ninguém explica direitinho os prejuízos. Pode passar, por favor. O último exemplo, depois desse eu vou pegar esses 4 casos e transformar em benefício por incapacidade e pensão por morte, tá? Então, o quarto último exemplo, faltam 5 anos para a pessoa aposentar, é uma mulher sem profissão definida, 50 anos de idade, 26 de contribuição, se aposentaria nas regras atuais em março de 2023 por tempo de contribuição ou em outubro de 2028 por idade, e a média remuneratória dela dos 80% é de R$ 1.241 e dos 100% de R$ 1.099. Pode passar, por favor. Essa aí é a linha remuneratória dela, pode passar. No artigo 15, se ela fosse se aposentar, ela só ia conseguir em 2033, quando completar 100 pontos, porque esse é o caso da mulher ou do homem que ia correr atrás por conta do aumento do tempo, do gatilho. Tá? Que fala, o gatilho foi retirado. Não, das regras de transição eles não foram retirados. Uma das regras, que é essa do artigo 15, ela ainda prevê que o ponto vai aumentar 1 ano, a partir de 2020, um ponto por ano, até atingir 100 pontos para a mulher e 105 para o homem. Então, ela vai ficar correndo atrás desse ponto até 2033, quando ela vai ter os 100 pontos. Então, veja que já atrasou muito a concessão do benefício dela. Ela teria 64 anos de idade e 40 anos de contribuição, com 100% da média, que ficaria R$ 1.099. Aquela perda de 142 é só em relação à média. Vai perder R$ 142 em relação à média. No artigo 16, ela poderia se aposentar em 2025, com 56 anos de idade, 32 anos de contribuição, ou seja, 2 a mais que o tempo mínimo exigido, e uma aposentadoria no valor de salário mínimo. Ela ficaria menor que o salário mínimo, porque eu coloquei no salário mínimo. Não pode ser inferior. Pode passar, por favor? No artigo 18, aposentadoria por idade em 2031, ou seja, ela teria que esperar mais 2 anos para se aposentar por idade, porque vai passar -se a exigir 62 e não 60. Tá? 38 anos de contribuição. 38, senador, anos de contribuição. Olha o tanto que essa mulher contribuiu. E mesmo assim ela não vai ter 100%, ela vai ter 96% com uma perda de R$ 186. Vai ficar com um benefício de R$ 1.055. Obviamente, esse é o valor de hoje, tá? Eu não estou projetando esse valor para o futuro, porque a gente não sabe. A razão de hoje, que significa praticamente o salário mínimo. É basicamente o salário mínimo. Basicamente o salário mínimo. A projeção proporcional vai ser a mesma coisa. Né? O artigo 20, aposentadoria em 2026, ela teria que esperar 3 anos a mais, com 57 de idade, 33 de contribuição, e vai ter outro benefício salário mínimo também. Eu também arredondei para o mínimo para não ficar abaixo. Tá? Perda de R$ 243. Ela não vai pagar pedágio, pois o tempo para a idade é maior. Tá? Pode passar o próximo, porque essa regra do artigo 20 é que tem um pedágio de 100%. Mas como ela já cumpriu. E a última regra, 2031, 2 anos a mais de espera, 62 de idade, 38. Aposentadoria de 100%, com 142 de perda. Tá? Pode passar para o próximo, por favor. E na pensão por morte. No caso do exemplo do cidadão 1, a renda mensal da aposentadoria dele, a média dos 100%, daria 2.455. Se o senhor relembrar, a média dos 80 daria 2.800 e tanto. Já perdeu 300 e tantos reais. O coeficiente da pensão vai ser de 50% mais 10%, que é de 70%, que vai ficar uma pensão de R$ 1.718,67. Perde aí quase R$ 700. Quase 700 só na pensão. Mas esse é um caso que o benefício ficou acima do mínimo, né? Nós vamos ver outros casos. Pode passar, por favor.
O exemplo 2, daquele mesmo que nós citamos, supondo que a pessoa tem 2 dependentes, 34 anos de contribuição, e ela não seja aposentado. Que se for aposentado, vai pegar o valor da aposentadoria e dividir. Se não for aposentado, eu vou fazer o cálculo como se ele estivesse aposentando por invalidez, tá? Que agora se chama aposentadoria por incapacidade, que inclusive é uma terminologia correta, tá? Então, daria a média de R$ 4.698,78. Uma aposentadoria por incapacidade daria R$ 4.134, já perderia aí R$ 1.475 por mês. Isso se ele aposentar ou pegar um auxílio-doença, senador, se aposentar por invalidez, ou pegar auxílio-doença no curso do período, ele vai receber aquilo ali. R$ 1.475 a menos por mês, em relação ao que ele receberia hoje, que seria de 5.000 e tanto. Tá? O coeficiente da pensão vai ser de 70%, que é de 50 mais 2 dependentes, mais 20%, 70%, que daria R$ 2.894, representando uma perda na pensão em relação à regra atual de R$ 2.715 por mês. Agora tu me assustou. Quase R$ 3.000 a menos? A menos. Por mês? Por mês. Tá? Considerando que ele não era aposentado, eu teria que fazer o cálculo dele como se ele tivesse aposentado por incapacidade e daí aplicar o coeficiente da pensão. Então, ele perde no primeiro cálculo, na média, ele perde no segundo cálculo, que é o novo cálculo da incapacidade, e perde no terceiro cálculo, que é o cálculo da pensão, que hoje é de 100%. Quando perder a condição 1 dos dependentes, baixa. E quando perder a condição de dependente, vai perder 10% a mais ainda. Sai 10% a mais. O exemplo 3, 2 dependentes também, 15 anos de contribuição, supondo que ele não tivesse aposentado, aquele senhorzinho de 64 anos, motorista de ônibus, morresse antes da reforma passar. A aposentadoria por incapacidade dele ficaria em R$ 998. Ele está perdendo R$ 847, 998 que é o salário mínimo, porque ficaria menor que o mínimo. Aposentadoria por incapacidade, tá? Ou que é o que a gente chama hoje de por invalidez. O coeficiente da pensão em cima desse salário mínimo daria R$ 698,60, porque a reforma para a pensão ela diz que ela pode ficar abaixo do salário mínimo se os dependentes tiverem outra fonte de renda. E supondo que, no caso, se o dependente tiver outra fonte de renda, algum outro dependente, a pensão vai ser no valor de R$ 698, dividido entre os dependentes. Se não tiver outra fonte, essa pensão vai ser levada ao salário mínimo. Menor que o salário mínimo. Menor que o salário mínimo. Então, esse papo que diz que ninguém vai receber menos que o salário mínimo não é verdade. A pensão por morte é o único benefício que restou excetuado. Tá? Que restou excetuado. Pode passar, por favor? No exemplo 4, 2 dependentes também, 26 anos de contribuição. Morra antes da reforma, a média dele ficaria dos 100% em 1.099. Uma aposentadoria por incapacidade daria em torno de 72% da renda dele, que seria 60% mais 2% a cada ano que supera os 20%. Daria também salário mínimo. Ficaria menor que o salário mínimo, óbvio, né? Eu só arredondei. A pensão ficaria também R$ 698, representando uma perda de R$ 542 por mês em relação à regra atual. Pode passar, por favor? O direito adquirido foi preservado. Eu acho que depois de tudo isso deu para perceber o impacto econômico, a renda, a distribuição de renda que a Previdência Social traz para o país, traz para a economia, ela está sendo drasticamente reduzida. Esse impacto nós ainda não temos um estudo concreto, embora temos dados de IES e de outras instituições que mostraram, estão clamando, pelo amor de Deus, está se tirando renda da economia, se tira a renda da economia, a economia não roda. É simples assim, se o cidadão não tem dinheiro para comprar, ele não compra. Se ele não compra, eu não tenho que vender, não tem para quem vender. E daí segue. Mas o direito adquirido está protegido. Pode passar, por favor. Nós ainda entendemos que algumas coisas podem ser melhoradas, como o critério de cálculo dos benefícios. O fim da aposentadoria especial, nós precisamos resolver a aposentadoria especial, doutor Narlon. Está sendo esquecida. A idade da aposentadoria especial basicamente vai inviabilizar a concessão. A pensão por morte inferior ao mínimo, né? Isso aí não pode deixar acontecer de forma alguma, mesmo que a pessoa tenha outra fonte de renda, é o valor do salário mínimo, não é muita coisa, né? Entre outras questões, nós precisamos discutir ainda. Muito obrigado, senador, eu continuo à disposição. Tudo bem.